É isso aí, gente. Olha só, na nossa estreia aqui, o negócio está bombando, porque eu tô com um professor lá da Unifal, é o professor Cláudio Pierre Cardão. Não sei se eu pronunciei certo, professor. Tá certo, está correto. Aí, fechou. Professor, mas é um prazer para a gente participar aqui com o senhor nessa nossa estreia, né? E nós gostaríamos muito que o senhor falasse, já que a gente está no mês de agosto, né, que foi o mês assim que encerraram as Olimpíadas, que o senhor falasse um pouquinho desta matéria tão fascinante, né, que é o esporte, as Olimpíadas, como que ela iniciou, como que começou toda essa história das Olimpíadas, porque o professor Carlan, gente, é professor de história antiga, é isso, professor? Perfeito. Bom, Ana, muito obrigado pelo convite, né, novamente, até aqui com você, né, nossa terceira entrevista, eu acho, perdi até as contas, né, e obrigado pela lembrança, né, é uma grande honra e um prazer, né, estarmos aqui gravando esse programa agora aqui na TV Grava, que de estreia, digamos assim, né. Bom, os Jogos Olímpicos, eles dividem praticamente em duas partes, né, na Antiguidade, quando surgiu na Grécia, e na Era Moderna, que é no século XIX, em 1896. Na Antiguidade, na Grécia, o primeiro registro que nós temos é do ano 778 a.C. Então, provavelmente tiveram outros jogos, mas o registro primeiro é de 778. Também o mesmo critério nosso, a cada 4 anos, que o ciclo grego é em 4 anos. Os gregos contavam o tempo através de cada Olimpíada. Então, cada 4 anos nosso é um ano grego. Que eles contavam. Pela mitologia, pela tradição antiga, ainda não há registros, é a lenda, né? A mitologia diz que os jogos iniciaram mais ou menos pelo ano 2000, 2500 a.C., que o herói grego Héracles, o nosso Hércules em latim, né? Teria feito uma festa em homenagem ao pai dele, Zeus, né? Pelo panteão que é chamado de deuses olímpicos, que eram Zeus, Apolo, Afrodite. Então aqueles deuses gregos chamam de deuses olímpicos, porque eles moravam na cidade de Olímpia, na Grécia, onde os jogos eram realizados, e no Monte Olimpo, que é um monte que fica todo ele coberto por nuvens, o topo. Então os deuses, para os gregos, né, os deuses morariam lá, e faziam a cada 4 anos os jogos em homenagem aos deuses olímpicos, por isso que é chamado de Jogos Olímpicos. E só os gregos poderiam participar, né? Só os povos gregos. Gente, olha só, é fascinante. Olha, com a minha idade eu não sabia disso, que as Olimpíadas, né? É muito fascinante isso, professor. Mas olha só, eu tenho mais outra pergunta aqui para o senhor. O senhor já falou por quê do nome Olimpíada, né? Que é toda essa história do monte onde os deuses gregos moravam e tudo mais, né? Mas olha só. Qual é a diferença, né, dos Jogos Olímpicos da Antiguidade e agora da Era Moderna? É que aconteceu o seguinte: com o domínio romano, o imperador romano chamado Teodósio I, na minha opinião foi o último grande imperador romano, né, do Ocidente, ele era cristão. Então ele proibiu todos os jogos que eram em homenagem aos deuses pagãos não cristãos. Os Jogos Olímpicos foi um deles. Então foi em 380 depois de Cristo. Aí no século XIX, um professor e pedagogo francês, chamado o Barão de Coubertin, ele quis reviver os Jogos Olímpicos. Então ele que financiou, né? Então em 1896, em 94, desculpa, ele criou o Comitê Olímpico Internacional, que até hoje, né? E em 1896 ele realizou a primeira Olimpíada em Atenas. Então ele reviver a questão do esporte, dos clássicos. Nem tudo é 100%, porque o Barão de Coubertin foi contra a participação de mulheres, né? Eu ia odiar esse cara. Nem tudo é perfeito, né? Tudo na época, né? Naquela época, realmente as mulheres sofriam, né? Mas graças a Deus agora está bem diferente, né, professor? A participação feminina está quase, no caso, está quase 50%, 50%. E as mulheres bombaram, né? Vamos falar a verdade, sim, né?
Deu aquele azar do futebol feminino, mas esporte é assim, né? A gente tem que aprender que faz parte, né? O importante realmente é a gente estar lá participando, né? É o lema do Barão de Coubertin, o importante é competir, né? Sim, e a diferença aí desses jogos modernos é que todos os países, todas as nações participam, e na antiguidade eram só os gregos, seria isso? A partir da dominação romana, os romanos foram convidados também. Tanto que Nero, o imperador Nero, que fez a primeira perseguição aos cristãos, que é acusado de ter tacado fogo em Roma, né? Nero foi campeão olímpico. Mas só se foi em atiração de fogo, sei lá, tocha. Não, ele que acendeu a tocha olímpica? É que teve corrida de biga. Só que ninguém ia competir com o imperador, senão morria, né? Então ele correu sozinho, aí ele ganhou. Aí ele caiu, inclusive ele caiu da biga. Ele caiu do carro, caiu da biga, mas a biga, como cruzou a linha de chegada, ele ganhou, foi campeão olímpico. Que bênção, né? Sorte dele. Não, é decadência, começa a decadência dos jogos. É muito doido isso, né? O que é a política, né? Sim. Em mãos erradas, né, professor? Inclusive, por exemplo, até a ideia dos ciclos da bandeira do Comitê Olímpico, são círculos, né? Então, cada um daqueles círculos são 5. Representam 5 continentes e cada cor está presente na bandeira de algum país. Então, por isso que escolheram aquelas cores e os 5, representando a união entre todos os povos dos 5 continentes. Isso agora da Era Moderna. Sim, da Era Moderna, de 94, 96, de 1896 para cá. Entendo. Professor, qual o papel do Brasil nos jogos, né? E como uma cidade pode estimular a prática de esportes? Olha, nós tivemos um exemplo aqui em Alfenas, com aquela pista de skate lá no Jardim Aeroporto. É verdade, foi na época que o Brasil ganhou, fez aquele sucesso todo no skate, que foi a estreia do skate como esporte olímpico, né? Então, de repente, aquela pista está sempre cheia. Pode ver que tem sempre gente lá participando, jovens, né? Participando do skate, né? O Brasil, ele melhorou. Eu lembro, até eu estava comentando com meus filhos em casa, a primeira Olimpíada que eu acompanhei mesmo, sabendo que é uma Olimpíada, foi em Montreal, em 1976. Na ocasião, o Brasil ganhou 2 medalhas de bronze. Se eu não me engano, foi uma no judô, e uma do João do Pulo, que na época era recordista mundial do salto triplo. Foi as 2 de bronze que o Brasil ganhou. Então, quantos nós já ganhamos nessa última Olimpíada? Então, ocorreu uma evolução. Eles chamam de ciclo olímpico, né? Cada 4 anos é um ciclo olímpico. Mas para você preparar um atleta, precisa de, no mínimo, 10 anos. Então, o que aconteceu? Em 2014, ia ter no Rio de Janeiro os Jogos Olímpicos Militares. Então, o Exército, Marinha e a Aeronáutica começaram a colocar nos seus quadros atletas top, profissionais, né? Então eles não são oriundos das Forças Armadas, mas eles foram, como estavam no primeiro time, eles foram chamados para as Forças Armadas, receberam o posto de terceiro sargento, tem o salário, tem todo o atendimento médico, tudo o apoio, e participaram dos Jogos Militares e continuaram por causa de 2016, que foi a Olimpíada no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, tem uma preparação. Então, o que nós estamos escolhendo nessa Olimpíada foi feito justamente lá em 2010, 2008. Entendo, então, porque não é de uma hora para outra, né? Não. É isso aí. Professor, a gente vai interromper um minutinho para a gente ir para os intervalos, mas a gente já está retornando. Sem problema. Vamos lá, produção. Gente, olha só, retornando aqui dos intervalos, a gente vai continuar com a entrevista com o professor da Unifal,
professor Cláudio Carlan. E nós estamos falando sobre as Olimpíadas, né, professor? Mas olha só, agora vai ter Paris 2024, né? O que a gente pode esperar, então, das Olimpíadas para daqui 3 anos, né? Porque 3 anos. Por causa da pandemia, né, que nós tivemos, né? Que não foi a primeira pandemia e não foi a última, nem será a última pandemia que nós passamos. O ser humano faz parte. Quanto maior o número de habitantes do planeta Terra, maior o número de pandemias. Isso é cientificamente provável, né? Então, por causa da pandemia, o ciclo foi menor, 3 anos. Quanto a Paris, vai ser algo espetacular, porque os franceses estão querendo muito. Então, eles vão reativar, vão ser tudo biosustentável. As construções vão ficar todo no centro histórico de Paris, que é perto da Torre Eiffel, né? Então vai ser algo muito bonito, muito bem organizado. Eles vão fazer o possível para fazer da melhor maneira. Agora, quanto à participação do Brasil, que nós estávamos falando sobre a questão dos ciclos olímpicos, né? Sem investimento, não tem atleta. Não existe isso. Então o que aconteceu? Nos últimos 10, 15 anos teve um grande investimento. Então por isso que o Brasil demonstrou isso nos Jogos, né? O que vai acontecer? O que aconteceu de 2018 para cá? O Ministério do Esporte, por exemplo, ele foi extinguido. Então, diminuiu o investimento. Com essa diminuição do investimento e o ciclo olímpico mais reduzido de 3 anos, então é bem provável que o Brasil não consiga ter o mesmo desempenho que teve em 2021, agora, nas Olimpíadas de Tóquio, será bem menor. E tem outros pontos também, que está o exemplo do vôlei de praia. O Brasil no vôlei de praia, ele é a referência. Nos primeiros Olimpíadas ganhava tanto no masculino quanto no feminino. Esse ano o Brasil não conseguiu ir à frente. Por quê? Porque as outras equipes evoluíram. A Lituânia, o Catar ficou em 3º lugar. Então evoluíram, evoluíram. E o Brasil parou no vôlei de praia. Não teve aquela continuação, não teve a continuação do ciclo, investimento. Então o Brasil já está nivelado com os outros. Entendo. E um país que não se investe em esporte, educação e cultura vai só para trás, né, professor? Tem outros detalhes também. Por exemplo, que eu pratiquei judô há muitos anos, né? Até foi um dos meus vários... minhas várias lesões foi no judô que eu quebrei a clavícula quando eu era garoto, né? Mas quando adolescente. Né? Então, no judô, por exemplo, então eu acompanho muito judô. Né? No judô, por exemplo, o Brasil sempre foi uma das potências, uma referência. Brasil, França, nem se fala, né? Rússia, só que o Brasil e França eram no judô masculino e feminino. A Rússia era só no masculino. O que a Rússia fez? Começou a investir no judô feminino, tanto que uma menina lá já conseguiu o bronze. Então, e outras potências no judô, como a Geórgia, o país Geórgia, né, da antiga União Soviética, investiu muito no judô feminino também. Então, quer dizer, em Paris vai ser muito complicado. Vai ter uma disputa acirrada, porque não só teve investimento, como teve investimento em esportes que antes, categorias que não eram levadas a sério, como o próprio judô feminino. Os países que não levavam a sério agora estão investindo. Por isso que está cada vez mais difícil para o Brasil conseguir chegar até uma final, né? Que o objetivo é esse, fazer o seu melhor e chegar a uma final. A medalha é a consequência. É verdade, esses esportistas, né, esses atletas, a sua grande maioria, eles vão na raça, né, porque o senhor falou que teve muito investimento desde 2008, 2010 e tudo mais, mas a gente vê exemplos aí, como o da canoagem, né? Poxa, o cara do interiorzão, não sei se era litoral ou interior, de onde que ele era, da Bahia, e de repente, né, foi... Show de bola. O exemplo nós tivemos também no lançamento de peso, até do Darlan Romani. Ele ficou em quarto, ele ficou entre os 4 melhores do mundo. Ficou em quarto. Mas onde é que ele treinava? Ele treinava num terreno baldio ao lado da casa dele. E mesmo todo o equipamento é ele mesmo que fabricava. Quer dizer, o apoio praticamente muito pequeno, né? E conseguir chegar em quarto, se tivesse apoio, ganhava. Exemplo de superação, né, gente? Coisas que, às vezes, uma prefeitura tendo, né, boas campanhas aí, que às vezes não é tanto o investimento com relação a dinheiro, mas boas ideias, apoio, né, exatamente. professor? O dinheiro é uma consequência também, é uma consequência. Mas tem outra, tem que ter uma estrutura, alimentação, um nutricionista, fisioterapeuta, tem que ter uma estrutura. Então, por isso, quando o Exército assumiu
digamos, essa postura com os atletas de top de linha, ele deu essa estrutura. O Exército foi a partir de 2010 2010 e 11 por causa das Olimpíadas Militares no Rio de Janeiro, que era em 2014. Ou seja, as Forças Armadas tinham medo de passar vergonha, né? Resumindo, então eles pegaram esses atletas. E agora cortou, então, o senhor estava falando? Agora, quer dizer, é o ciclo, né? Então, se não fizer investimento, uma preparação, daí não adianta ficar de cara feia porque não ganhou medalha, né? É aquele papo, as Olimpíadas são profissionais. Então, um país amador não pode querer ganhar medalha nos jogos profissionais, né? Não tem como, é impossível. É um fato que é bem rapidamente que a gente vai tocar, mas daquela moça dos Estados Unidos que preferiu não apresentar por conta de problemas psicológicos. Gente, isso tudo também são investimentos, né, para o atleta, para que ele consiga, né, superar, às vezes, algumas dificuldades traumáticas, né? Que é a questão, algo principalmente, não só aqui, não é um problema só no Brasil, é geral, né? A saúde mental foi sempre muito negligenciada, principalmente no esporte. Então, por exemplo, um atleta não consegue um bom desempenho, amarelou. Não, que ele pode estar passando por outros problemas, precisa de um acompanhamento. Então, novamente, tem que ter uma estrutura para isso, né? Uma estrutura. Não é apenas só a questão física, né? A questão mental também, que você não consegue fazer uma coisa sem a outra, né? É algo muito... algo só muito próximo. Outras, né? Sim. Novamente voltamos àquele ideal grego, né? Que é mens sanas in corpore sane, né? Mente sã e corpo sadio. Esse é o ideal grego, né? Professor, mas falando em mente sã, corpo são, a gente sabe que o senhor tem um monte de obras, né? Que o senhor, inclusive tem uma que o senhor está aí para lançar. Eu escondi aqui, gente, que aqui tudo é ao vivo, então vocês sabem, né? Eu escondi aqui atrás de mim algumas obras que o professor lançou. Essa aqui, olha, a África e o Mediterrâneo Antigo, aproximações contemporâneas. Foi um lançamento do ano passado, 2020? Foi ano passado. Olha que show, gente. Tem mais, não é só isso que ele já lançou, gente. 19 e tem o 20º agora, né? Até que está para sair agora em setembro. E eu não vejo a hora. Olha só, tem mais um aqui, gente, olha. História militar do mundo antigo, falando em militares, né? Olha que show, gente, de livro. E todos eles são acadêmicos. Sim, todos no momento são acadêmicos. Eu pretendo, futuro, escrever romance também. Fechou. Já pelo menos quando me aposentar, ou antes disso, eu escrever romance. Tenho já uma ideia há um bom tempo. Já. Eu até imagino a história, né? Uma pessoa tão capacitada e com tantas coisas aí na cabeça, o que não vai sair desse romance, hein? Olha outro, moedas, a numismática e o estudo da história. Numismática é o estudo da moeda, viu, gente? Eu já aprendi nas outras entrevistas com o professor. Arqueologia e economia antiga no Mediterrâneo. E mais um só, tá, produção? Que está acabando o tempo, mas tem mais um aqui, olha. Iconografia e semiótica, uma abordagem histórica. Olha só que show. Além de tantos outros, né, professor? Sim, inclusive, tem alguns que eu não tenho comigo, mas exemplares. Eu pedi até para a editora, mas está em São Paulo, desde a pandemia eu não tenho saído de Alfenas, né, só para a região aqui mesmo, aqui perto, né? Então eu tenho esse que eu falei que vai ser lançado agora em setembro, que é sobre a cultura do vinho aqui na região, né? Que é uma parceria Unicamp, Universidade de Barcelona, Universidade de Lisboa, Prefeitura de Andradas e a Unifal, né? Já está tudo certo, falta só poucas coisas para sair o lançamento em setembro. Professor, mas então o senhor nos chame, porque eu quero ver aí esse lançamento e eu quero autógrafo, hein? Eu quero um livro aqui para a Rede Grava autografado. O maior prazer. É isso aí, professor. Olha, agradeço muito pela sua participação aqui, por estar nos prestigiando na nossa estreia e aguardamos aí novas entrevistas, novos projetos com o senhor e também com a Universidade, né, Federal de Alfenas. Eu que agradeço muito o convite, a lembrança e sempre à disposição. É um grande privilégio, uma grande honra poder participar
aqui desses momentos de descontração, de bate-papo, que é fundamental, né? Pô, muito obrigado e à disposição sempre. Muito obrigada. E um abraço aí também para o reitor, né, o doutor professor Sandro, a toda a sua equipe, todos os professores, alunos, porque essa universidade engrandece muito aqui a Alfenas e a nossa região, sem falar do Brasil, né, porque a gente tem aí pessoas e alunos do Brasil inteiro que vêm aqui para Alfenas estudar. Aliás, no mundo todo, temos muitos alunos estrangeiros também. Estrangeiros, aí, fechou. É isso aí, gente. TV Grava, um novo jeito de ver TV.